Glória a Jesus. Eu quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja, engrandecido o nome santo do Senhor. Meus amados irmãos, nós vamos meditar e aprender através do ensino da palavra. E desde já eu quero convidar você para nós estarmos orando, para nós estarmos dando início a mais um ensino da palavra. Peço que você pegue aí a palavra do Senhor Jesus. Abra comigo no Evangelho de Jesus, a qual Deus inspirou, o Espírito Santo inspirou, Mateus capítulo 6, quando Jesus ele nos ensina acerca da oração modelo, a oração a qual o Senhor ele nos ensina a partir do verso de número 9. Oremos ao Senhor. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, é o poder e a glória para sempre. Amém. Pai Santo, eterno e maravilhoso Jesus, Senhor, nós nos colocamos mais uma vez diante da tua presença em oração e viemos apresentar, Senhor, este ensino, esse estudo a qual nós vamos aprender mais da tua palavra, a qual o Senhor vai nos fortalecer, vai nos conduzir através das Escrituras. Queremos te agradecer, Senhor, pela oportunidade de aprendermos mais, de estarmos com o Senhor buscando a tua face, pelo privilégio, Senhor, de poder exaltar e glorificar o teu nome. Pedimos que o Senhor abençoe, Senhor, a cada um dos teus servos que estão conosco, participando, aqueles que têm se esforçado, Senhor, porque a tua palavra diz que o reino dos céus, ele é conquistado à força. Nós queremos te agradecer, te pedimos, Senhor, que este ensino, ele fique cravado na tábua do nosso coração, para que cada dia mais nós possamos honrar, servir e obedecer a tua vontade. Em nome do teu Filho amado, Jesus, te agradecemos, Senhor. Amém. Glória a Jesus. Meus queridos, nós estamos fazendo este ensino da palavra e o tema é os ataques contra a Igreja de Cristo. Nós sabemos que a igreja, ela tem sido alvo nos dias de hoje. A Igreja de Cristo, ela sempre foi um alvo para o inimigo. Mas nós entendemos que nos dias de hoje existem muitos assuntos a qual a igreja ela está sendo bombardeada e ao mesmo tempo sofrendo vários ataques. E nós vimos aí que esses ataques não são ataques de certa forma que vêm de uma maneira rápida, mas de uma sutileza, ou seja, de uma delicadeza, uma inteligência, uma maneira a qual ele tem entrado em algumas igrejas e ele tem atacado as igrejas de Cristo
com vários assuntos. Nós, por esses dias aí, vimos vários assuntos acerca da Igreja de Cristo, através desse estudo a qual nós estamos tendo. Nós vemos que nós aprendemos sobre a banalização da graça, sobre a imoralidade, sobre as igrejas. Nós aprendemos sobre o divórcio, sobre a falta de crer em Deus. E tudo isso são ataques que a igreja vem sofrendo. As ideias que são colocadas dentro das famílias. Tudo aquilo que é contra a vontade, ou seja, contra a palavra de Deus. E isso tem se disseminado até acerca da palavra, acerca da Bíblia, que é a palavra de Deus. Ela tem sido modificada, não porque Deus assim mudou, mas porque a maneira que a pessoa interpreta, a maneira que a pessoa coloca aquilo que não provém de Deus. E aí, amados, nós vemos acerca da genuidade, né, sobre o Pentecoste, que nós somos pentecostais. E essa palavra pentecostal, né, fala das nossas primícias. E aí, amados, nós entendemos que há muitos ataques que a igreja vem sofrendo. E por último, que a gente pôde observar, são os desigrejados, né, aqueles que não acreditam que precisam estar na igreja e fazer parte desse corpo. Então nós vemos que muitos ataques a igreja tem sofrido. Muitas falsas doutrinas e ensinos a igreja ela tem sofrido. Muitas coisas, muitas palavras que são lançadas nos dias de hoje, que tem entrado nas nossas igrejas. Mas nós vemos, amados, que o Senhor ele traz o ensino da tua palavra desmistificando, ou seja, trazendo a luz, trazendo a verdade através da sua palavra. E aí, amados, nós entramos no tema que nós vamos falar hoje sobre a sutileza contra a prática da mordomia cristã. Né? E a gente, quando se fala em mordomia, o que vem à nossa mente, né? A gente fala que uma pessoa ela tem muita mordomia, né? Ela tem muita mordomia em um determinado lugar, ou seja, ela tem muito privilégio. Mas não é essa a mordomia que nós vamos falar. Não é a mordomia do privilégio em estar em algum lugar, ou estar em algo, ou ter um certo privilégio em algum determinado lugar. Mas nós estamos falando da mordomia cristã. E o que seria essa mordomia cristã? A mordomia cristã, ela está baseada, amados, em administrar, servir, cuidar. Jesus ele deu muitos exemplos acerca da mordomia. Quando a gente fala de mordomia, nós estamos falando de um ofício a qual um mordomo ele exercia. Para muitos parece simples, mas era um dos trabalhos mais importantes dentro de um lar, dentro de uma casa. Ou seja, aquele que tinha o domínio, o controle sobre toda e qualquer administração acerca de alimentos, acerca de dispensa, acerca daquilo que necessitava dentro de uma casa para que pudesse ser suprido a necessidade. Então havia um responsável
E o Senhor nos traz essa responsabilidade da mordomia cristã, ou seja, a nossa responsabilidade em servir, em cuidar do quê? Aquilo que foi deixado na nossa responsabilidade. Então, a mordomia cristã, hoje, nós vemos, como diz o tema, né? Que fala que ela está contra a sutileza que vem se achegando nos dias de hoje sobre algumas igrejas. E aí, amados, nós entendemos que o servir a qual o Senhor nos ensinou, o cuidar a qual o Senhor nos ensinou, muitas das vezes tem sido deixado de lado e não sendo feito da maneira qual o Senhor ele nos ensina. Então, nos tempos, né, nos dias de hoje, nós vemos que hoje as pessoas elas estão muito ligadas às coisas materiais. A gente percebe e observando, nós vemos que o apego, né, das coisas materiais. E nós entendemos que Deus ele tem esse poder para abençoar, para fazer superabundar. Mas nós vemos que hoje o que se é ministrado, e é se falado, muitas das vezes, é a pauta em cima daquilo que eu estou almejando, aquilo que eu estou buscando e aquilo que Deus tem para me oferecer. Ou seja, se a mordomia é o servir com aquilo que foi nos dado, com aquilo que o Senhor nos concedeu. Veja que Provérbios ele fala: honra ao Senhor com todas as tuas fazendas. Então nós vemos que Deus ele abençoa a vida dos teus filhos, a vida daqueles que se esforçam. O Senhor nos dá um ofício, nos dá uma profissão. Muitos têm a possibilidade de se aperfeiçoar em estudar, em fazer ali uma faculdade, se aperfeiçoar na sua profissão ou no seu ofício a qual Deus deu. Então, como mordomos a qual o Senhor nos tem dado, o Senhor também tem nos dado e nos abençoado, e o mordomo ele está para servir com aquilo que foi lhe dado. E isso também traz consigo os bens materiais. Então veja que em um ministério, às vezes a pessoa ela tem um ofício, uma profissão que ela trabalha na iluminação, ela ajuda a igreja dessa forma. A pessoa ela trabalha, eu cozinho. Aí ela ajuda no cozinhar. Não só a igreja, a congregação, mas ajuda um irmão em si que precise ser cuidado e ser administrado. Então, com a nossa profissão, com a nossa vida, a gente serve ao Senhor, porque nós somos mordomos. Todos nós somos mordomos, igreja. E essa mordomia, ela já vem desde o princípio. Quando nós entendemos ali, em Gênesis, no capítulo de número 2, o Senhor ele já institui. Deus ele já institui essa mordomia para nós que servimos a Ele. Então, eu quero que você acompanhe comigo Gênesis capítulo 2. Graças a Deus.
Gênesis capítulo de número 2. E a gente vai ler o versículo de número 15, que diz assim a palavra: O Senhor Deus tomou o homem e pôs no jardim do Éden para lavrar e para guardar. Olha só. Então, desde o princípio, Deus, ele coloca para que nós pudéssemos ser mordomos da sua casa. Mordomos daquilo que ele deu para administrar. Naquele momento, ele coloca assim, então, Adão no jardim e diz: olha, agora aqui você vai cuidar. Você vai fazer aquilo que eu ensino através de você. E isso é a mordomia, ou seja, cuidar e zelar daquilo que eu lhe entreguei. E amados, nós vemos que este zelo, muitas pessoas têm se apegado de uma maneira tão terrível. Você quer ver um exemplo disso? Muitas das vezes, quando se é falado nas igrejas, porque a palavra de Deus nos fala sobre dízimos e fala sobre ofertas. Nós temos muitas referências, muitas passagens bíblicas, a qual Deus ele dá uma ordenância acerca do dízimo e acerca da oferta. E aí, quando se fala em dízimos e ofertas, sobre essa mordomia a qual o Senhor nos preparou para servir a Ele com os nossos bens, muitas das vezes, amados, quando se é ministrado sobre os dízimos e as ofertas, muitas pessoas não abrem verdadeiramente o coração. E por que isso, irmão? Porque é o sentido da mordomia cristã, ou seja, em servir a Deus. Quando nós entendemos que a palavra do Senhor nos direciona a ofertar, a entregar o nosso dízimo, e o entregar o nosso dízimo não é porque o Senhor me deu, não é porque o Senhor ele está exigindo, não. O dízimo, e as ofertas, elas são entendidas em gratidão e em fidelidade. Então, quando eu tenho gratidão a Deus por tudo que Ele tem me concedido como um mordomo daquilo que Ele fez com que chegasse às minhas mãos e me abençoado, aí sim, como mordomos, nós entendemos, cristãos, que temos que devolver aquilo que chegou nas nossas mãos. A gente fala, a gente vai entregar o dízimo, nós vamos devolver aquilo que o Senhor já nos abençoou. A mordomia não é isso? Cuidar daquilo que chegou às suas mãos. E todo mordomo, ele faz com que na sua casa não falte nada. E se ele perceber que porventura está faltando algo, ele se achega naquilo que é necessário e mantém uma dispensa. Então, como mordomos, nós temos que entender que essa mordomia que Deus nos deu, quando Ele nos coloca no jardim, e a gente, em forma de gratidão a tudo que Ele nos deu, porque hoje, quando se fala de dízimos e ofertas, igreja, muitas pessoas se escandalizam. Muitos já começam a dizer, mas vai dar dinheiro? E a palavra, ela nos diz, a palavra nos ensina que muitos criam algumas
algumas teorias, dizer assim, nesse sentido, para que possa entender. Muitos falam, olha, o dízimo, ele é da primeira aliança, da segunda não se fala muito. O dízimo foi estipulado na época de Moisés, mas quando a gente observa aqui, em Gênesis capítulo 14, a gente vê que Abraão, ele recebe ali uma visita, ele luta as suas guerras, vence contra aqueles reis, e aí aparece Melquisedeque, dá-lhe pão e vinho, e Abrão, a Bíblia fala no verso de número 20, Gênesis 14, 20, diz assim: e deu-lhe o dízimo de tudo, ou seja, depois que ele guerreou, ele venceu aquela batalha, ele foi abençoado, e ele tira o dízimo ali para Melquisedeque, que era o representante do Deus Altíssimo. E aí ele entrega o dízimo, ou seja, de tudo que ele havia, daquele despojo, ele separou como um bom dispenseiro, como um bom mordomo. Ele devolve o dízimo a Deus. Então o mordomo, ele cuida, ele zela, e todos nós somos mordomos. Mas há uma diferença, que para alguns Deus deu para administrar coisas maiores do que os outros. Mas todos nós somos mordomos. Quando nós vemos ali Jesus, ele atribuindo acerca das parábolas, porque Jesus ele traz esse ensino acerca das parábolas. E aí ele fala sobre a mordomia. Para alguns ele deu para administrar muito. Para alguns ele deu para administrar pouco. Mas entenda uma coisa, todos nós somos administradores da vontade de Deus. E quando eu digo da vontade de Deus, é aquilo que a palavra nos ensina, aquilo que a palavra nos direciona. E aí, amados, Deus, ele faz com que nós podemos entender e sermos abençoados através da mordomia cristã. E essa mordomia, a palavra ela já nos ensina a cuidar, a amar, primeiramente os mandamentos a qual Deus ele institui, que é amar o Senhor nosso Deus acima de todas as coisas, acima do nosso entendimento, acima das nossas forças, e amar o nosso próximo como a ti mesmo. O Senhor ele institui essa mordomia para que nós possamos entender que ele, desde o princípio da criação, ele nos dá aquilo que é bom, e aquilo que nós recebemos que é bom, nós compartilhamos e administramos. Então, um bom dispenseiro, um bom mordomo, primeiro, vamos falar da mordomia primeiro e a gente já vai para a dispensa, porque todo mordomo, ele precisa ser um dispenseiro. E a gente precisa trazer essa compreensão que todo mordomo, ele precisa ser um bom dispenseiro, ou seja, um administrador do quê? Das coisas da obra de Deus. E aí, amados, nós vemos que hoje para entender essa doutrina da mordomia, a gente tem que entender que existem princípios básicos dessa mordomia cristã. Então, o primeiro princípio
básico dessa mordomia cristã, nós temos que entender que, primeiro, Deus de Arabachaya é criador de Kandarama Suryandarebiasou e provedor de tudo. Deus, ele é criador e ele é provedor de tudo. Amém, meus amados? Então, esse é o primeiro princípio que a gente tem que entender. Deus, ele criou todas as coisas, né? E eu quero que você vá comigo o de Salmos 24. Salmo 24. Diz assim a palavra, ó. Salmo 24, primeiro. Do Senhor é a terra e toda a sua plenitude, o mundo e todos os que nele habitam. Olha que maravilha. Então, tudo é de Deus. Tudo é por meio dele. Tudo vem dele. Dei a Rabachaya. Toda a riqueza foi criada por Deus. Toda a grandeza de Rabachaya só existe porque ele criou. Quando a gente fala de riqueza, tudo provém dele. A palavra diz que porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele a glória para todos sempre. Amém. Então, para a gente entender essa mordomia, o nosso Deus, o Altíssimo, o Deus Todo-Poderoso, foi ele quem criou Dei Arabachaya todas as coisas. E todas as coisas existem por meio de Cristo Jesus. Então toda a grandeza que nós temos aqui nessa terra foi Deus quem criou. Toda a riqueza que existe vem de Deus. Então a gente entende esse primeiro princípio que Deus nos dá. Deus como nosso Criador. E além dele ter criado o universo, céus e terra, e feito maravilhas, ele ainda provê e sustenta com a sua própria mão. Ele sustenta todas as coisas. Esse é o nosso Deus. E aí, amados, nós entendemos que a palavra ela fala em Provérbios 10, 22 também, que a bênção do Senhor ela enriquece. As bênçãos do Senhor elas enriquecem. Então nós entendemos que Deus, quando ele derrama as suas bênçãos, porque são muitas bênçãos nas nossas vidas, nós temos muitos motivos para agradecer ao Senhor. E o motivo maior é de nós estarmos aqui hoje. Eu tive um período, né, que eu passei ali no fazer um acompanhamento e eu tive em um hospital. Me chamou a atenção porque ao eu fazer aquela consulta, tinha um rapaz, né, um rapaz ali com a sua família, um jovem, né, e ele chegou ali com um balão de oxigênio, né, com um cilindro de oxigênio.
cilindrinho pequenininho que ele tinha que andar para cima e para baixo com aquele cilindro. E aonde ele ia, ele tinha necessidade de estar com esse cilindro. E aí, observando aquele jovem andando e a família locomovendo ele, eu agradeci muito a Deus. Porque, amados, aquele jovem estava carregando um cilindro de oxigênio. Aonde ele ia, ele tinha que estar com aquele oxigênio para poder respirar. E agora entenda uma coisa. Como a gente é abençoado por Deus. São muitas bênçãos. Quando eu disse muitas bênçãos, ainda que para muitos não pareça nada. Mas hoje nós levantamos e podemos respirar. Esse ar que nós respiramos, nós não pagamos nada. Deia rabachaia. Aquele ar que aquele jovem estava respirando naquele cilindro, foi necessário ele pagar um valor para poder utilizar. Então entenda uma coisa, como Deus é maravilhoso. Ele nos dá o ar, nos dá o sustento. Deia rabachaia. Isso é uma bênção nas nossas vidas. E isso é uma das, porque Deus ele tem muitas bênçãos. Como a palavra diz, as bênçãos do Senhor nos enriquecem. Então, amados, nós temos muitos motivos para se alegrar. E quando eu falo de riquezas, eu não estou falando de simplesmente só bens materiais. Porque o mordomo, ele administra as coisas materiais, mas também o mordomo, o mordomo cristão, ele administra também os seus derramachaias, os seus dons espirituais através do Espírito Santo de Deus. É você ser abençoado e através dos dons espirituais, Deus usar a sua vida para abençoar outras pessoas como ferramenta. Para quê? Para obra, como um bom mordomo e um bom dispenseiro. E o que é um dispenseiro? Um dispenseiro, nós vamos ver que como Deus ele é o Criador e o provedor, nós, como homens, somos os dispenseiros e administradores da obra de Deus. Porque Deus criou todas essas coisas, né? Então nós vemos que desde o princípio, lá no jardim, ele cria, coloca o homem para cuidar, para zelar. E aí eu pergunto, como nós estamos como mordomos? Como está a nossa mordomia cristã? Nós temos administrado verdadeiramente o nosso tempo para servir a Deus? Nós temos administrado a nossa família? Nós temos administrado o nosso ministério? Porque espiritualmente, como mordomos cristãos, nós temos um ministério. E Deus nos chamou de Arrabaxaia para servir, para cuidar e honrar as responsabilidades que o Senhor nos deu. E todas essas responsabilidades, igreja, vão ser cobradas. Por isso que o nosso coração ele sempre tem que estar voltado com amor, com fé. O que não pode faltar na dispensa de um mordomo, ou seja, nos dispenseiros de Cristo,
palavra nos diz que não pode faltar. 1 Coríntios 13. Fé, esperança e amor. Ei, Arabaxaia. Isso não pode faltar numa dispensa de um mordomo. Fé, amados, para a gente honrar, para a gente crer, para a gente ir no mais profundo, independente da onde o Senhor nos permitir chegar, independente da onde o Senhor nos levar, Dei Arabaxaia. Porque às vezes o Senhor nos permite estar em uma tempestade, estar cercado como Jericó. Mas o Senhor nos dá a vitória. Por isso é necessário a gente ter fé, acreditar que Jesus é o nosso único e suficiente Salvador. É necessário a gente ter fé que a salvação ela está de Arabaxaia, em Cristo Jesus. É necessário a gente ter fé, porque a palavra fala que aquele que tem fé, ainda que sua fé seja do tamanho de um grão de mostarda, ou seja, de uma pequena semente, mas disser a este monte, erga-te e lança-te no mar, isso será feito. A palavra fala que sem fé é impossível agradar a Deus. E a esperança, ela sempre tem que estar ligada à fé junto com a esperança. A esperança é a certeza, a espera daquilo que a gente vai alcançar. É como a fé. Nós temos fé e temos a certeza de que Cristo Jesus vem buscar a tua igreja. Nós temos fé e temos a certeza que Cristo de Arabaxaia tem provido nas nossas vidas. Nós temos fé e temos a certeza que Cristo tem nos guardado, tem nos abençoado e tem de Calamachaia nos confiado um ministério da mordomia cristã. Que cada dia mais nós possamos exercer essa mordomia, não com dispensa vazia, mas com a dispensa cheia, cheia de fé, cheia de esperança. E amados, o amor. A palavra nos diz que ainda que nós falássemos muitas línguas e nós não falássemos de alma cheia a língua dos anjos, mas se nós não tivéssemos amor, seria como um sino, ou seja, só faz barulho e de nada adianta. Porque o amor, ele tem que ser não somente verbalizado, né? Falado. Porque tem pessoas que dizem, olha, eu amo, eu amo, eu amo, eu amo. E é muito bom a gente falar. E tem que ser falado, né? Olha, eu te amo, meu filho, eu te amo, minha esposa. Eu te amo, meu irmão. É muito bom a gente falar isso. Mas o amor, ele não pode só ser falado. Ele tem que ser verbalizado. E o verbo, ele indica uma ação. Então tem que ser praticado. Em palavras e em atitude. E isso, nós como dispenseiros e administradores da obra de Deus, da obra que Deus nos deu, da obra que Deus nos chamou para amar o nosso irmão, para pregar a palavra do Senhor, para levar a palavra dele. É isso que o Senhor
espera da sua igreja como dispenseiros, administradores. Nós vivemos, amados, em tempos que a gente tem muitos afazeres. E a gente tem que administrar o nosso tempo, né? Nós entendemos que tempo é dinheiro e verdadeiramente hoje o tempo é uma coisa que, se nós não utilizarmos de uma maneira a qual venha a ser agradável, isso vai nos trazer muitos prejuízos. E quando eu digo prejuízo, eu não estou falando financeiramente, mas eu digo no zelo, no cuidado, no amor, no carinho. E isso nós vemos em alguns lares. Pessoa dedica o seu tempo para trabalhar. Só trabalha. Como fica a família? Como ficam os filhos? E principalmente, amados, como fica a obra que Deus deu? Como fica o ministério que Deus confiou em nossas mãos, como dispenseiros, amando o nosso próximo, cuidando, zelando, amando, com palavras, com atitude, sendo dispenseiros do Senhor e cuidando da obra dele, a qual ele tem levantado desde o princípio. O Senhor, ele tem feito muitas coisas e ele vai continuar fazendo, mas nós temos que ouvir a tua voz, obedecer como dispenseiros da palavra do Senhor. E eu quero ler em 1 Coríntios, capítulo 4, o verso 1, que diz assim: assim, pois, que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros do ministério de Deus. Que os homens possam nos considerar ministros da palavra. Estes são o que o apóstolo ele começa a dizer sobre aqueles que são apóstolos de Cristo. Ele diz: olha, que os homens nos considerem como ministros de quem? De Cristo, e dispenseiros dos mistérios de Deus. Olha que maravilha, igreja. Dispenseiro, né? Novamente, falando da dispensa. Por isso que é importante, hoje, quando nós vemos, né, essa campanha, para a gente ser cheio do Espírito Santo, para a gente encher o nosso vaso, a gente tem que entender, amados, que isso faz parte do ministério, do trabalho, a obra de Deus na vida dos teus escolhidos. Como ministros de Cristo. Aí você me fala: mas eu não prego a palavra. Mas você é um ministro de Cristo. Porque a palavra nos diz que nós somos embaixadores de Cristo. Aqui nessa terra a gente representa Cristo Jesus através das nossas vidas. Então nós estamos ministrando a palavra de Deus. Por isso que o dispenseiro ele tem que estar com a dispensa cheia. E como é que eu vou encher minha dispensa? Meditando, comendo da palavra, de dia, de noite, orando, me separando, buscando nas madrugadas. Ao fazer
isso, a gente enche a nossa despensa. E o vaso, quando ele está com a despensa cheia, a despensa transborda. Porque há uma necessidade de busca. Porque quanto mais a gente dá, mais a gente precisa buscar. Por quê? Porque a despensa está cheia. E a gente vai deixando Deus usar a nossa vida. Ministrando os mistérios de Deus. Como profetas, como profetisas, como ministro, como levitas, como intercessores de Yarabashaya, como homens e mulheres que buscam em fazer a obra de Deus. Aí a despensa vai esvaziando, a gente vai buscando e Deus vai enchendo. E a despensa nunca fica vazia. Sabe quando a gente percebe que a gente está com a despensa cheia? Quando uma pessoa chega e fala algo, Deus te toma e traz uma palavra de ânimo. Deus toma a tua vida e aquela tristeza se transforma em esperança. Aquela esperança se transforma em fé. E aquela fé cresce. E o amor de Deus, de Yaramashai, floresce. E o milagre acontece. Então, amados, o dispenseiro ele tem essa. E principalmente dos mistérios de Deus. Para entender os mistérios de Deus, a Bíblia diz que o espírito do homem, ele entende o que o homem sente. Mas o Espírito Santo de Deus, Sharama Subianderebiasai, é aquele que desce nas profundezas, capaz de trazer a compreensão dos mistérios de Deus. E é necessário a gente descer, se humilhar e se entregar como dispenseiros e como mordomos. Então, amados, nós vemos que é necessário a gente ser e exercer essa mordomia que Deus já instituiu desde o princípio lá no jardim, para que nós pudéssemos cuidar da obra que Ele fez, da obra que Ele está fazendo sobre a face dessa terra. Então, amados, nós vamos fazer com que cada dia mais essas sutilezas elas venham se afastar da vida dos cristãos. Porque muitos enganos estão sendo colocados, dizendo que não se pode ofertar porque isso não é bíblico. E nós vemos que Deus ele instituiu, Deus ele institui o seu dízimo. Nós entregamos os dízimos, entregamos as ofertas, porque Deus assim, Ele deixou sobre a sua palavra. Mas a maneira que eu entrego a minha oferta representa a minha gratidão pelo que o Senhor concedeu sobre as nossas vidas. Não é uma obrigação. Entenda uma coisa. O dízimo ele não é uma obrigação, porque quando a gente devolve a Deus, a gente tem a certeza de que tudo que nós temos foi Deus quem nos deu. Se hoje nós temos um bom emprego, foi Deus que nos deu. Se hoje eu concluí uma faculdade, foi porque Deus me deu condição para isso. Então nós entendemos que tudo que nós temos foi Deus que nos deu. Davi, ele tinha certeza quando ele disse: Senhor, quem sou eu para que eu possa dar das minhas mãos, devolver aquilo que o Senhor me deu? Ou seja, eu sou abençoado e tudo que eu tenho, eu só tenho que agradecer, porque veio da onde? Da minha força? Da minha inteligência? Do meu intelecto? Não. Davi disse: veio de ti.
E nós temos que ter todos os dias. Porque, amados, hoje a gente entende, né? A gente entende também que a palavra fala sobre falsos mestres, homens que enganariam com doutrinas que não condiz com aquilo que é ensinado, com doutrinas que, com ventos de doutrinas que verdadeiramente não é aquilo que Deus tem ministrado através do coração das pessoas. E aí, ó, nós vemos lá em 2 Pedro, pra gente já concluir, 2 Pedro, capítulo 2, o versículo 3. Por ganância vos explorarão com palavras fingidas. Para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não se dorme. Então veja que o apóstolo Pedro aqui ele começa a falar acerca dos falsos, né, dos falsos mestres. E se você trazer para os dias de hoje, nós vemos que hoje há muitos ensinos, né, acerca da palavra, acerca de muitas coisas, né, que nós vemos que não condiz com o que a palavra verdadeiramente ensina, não condiz com o que Jesus prega, com o que Jesus ensinou, com o que a palavra instruiu. Mas nós estamos falando de falsos ensinos, falsas doutrinas que se achegaram na igreja de Cristo. Mas o Senhor, Ele tem nos direcionado. Então entenda uma coisa, que como dispenseiros, como dizimistas e como ofertantes, nós temos que entender e compreender que isso vem do Senhor. Amém, meus amados? Então, nós vemos muitas coisas sendo direcionadas, né? Às vezes, você vê um programa de televisão ali e você vê muito tempo a pessoa falando sobre dízimo e sobre oferta. A palavra diz acerca sobre o dízimo e sobre as ofertas. Nós vemos que há alguns ensinos, né, sobre o dízimo, sobre ofertas e sobre outras coisas relacionadas a dinheiro. Mas a palavra nos fala que nós temos que honrar ao Senhor com os nossos bens, com as nossas fazendas, mas honrar a Deus não por uma obrigação, mas honrar a Deus com gratidão, com amor. Tudo isso faz parte para nós sermos dispenseiros fiéis a Deus, honrando a Deus, honrando o nosso ministério, honrando a obra dele de todo o nosso coração. Então, amados, vamos se atentar com a mordomia cristã. Então nós entendemos que a mordomia cristã, ainda que nós vivemos nos dias em que as pessoas estão muito apegadas à materialidade, a mordomia cristã, ela nos ensina a se desapegar àquilo que Deus nos deu, mas termos a responsabilidade de zelar, de cuidar daquilo que o Senhor nos deu, seja material ou seja espiritual, seja bênçãos materiais ou bênçãos espirituais. E sabemos que o que subsiste e o que vai persistir são as espirituais, porque tudo vai passar, igreja. Nessa terra vai passar. Aquele bom carro, aquela boa casa, tudo isso vai passar. Vemos que o nosso corpo, com o tempo, ele envelhece. E aquela vitalidade, aquela juventude,
ela se esvairia. Porque a própria palavra nos ensina, é como uma folha seca que murcha e cai. Mas aquilo que vem do alto prevalece e permanece. Vamos honrar a Deus com o nosso ministério. Vamos honrar a Deus com os nossos dízimos e com as nossas ofertas. Vamos honrar a Deus como mordomos e administrar o nosso tempo para glorificar, para cuidar da nossa família, para honrar e principalmente ministrar a palavra através dos nossos atos e testemunhos. Amém, meus amados? Então nós temos que entender que ainda que há falsos profetas trazendo falsos ensinos sobre dízimo, sobre oferta, sobre como a gente honrar, nós temos que ter a certeza, amados. Então entenda uma coisa, Deus é maravilhoso. E eu quero desde já agradecer os irmãos que estiveram conosco participando deste ensino. Que o Espírito Santo de Deus abençoe ricamente o ministério, abençoe de Aramachaya a obra das mãos, e que cada dia mais nós possamos ser dispenseiros e mordomos, que, como a palavra diz, fiel à vontade do Senhor acima de todas as coisas. Amém? Convido a Igreja do Senhor Jesus para a gente estar orando e agradecendo ao Senhor por mais este ensino. Meu Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus, queremos Te agradecer, Senhor. E que cada dia mais, Senhor, nós possamos honrar este ministério. Honrar, Senhor, aquilo que o Senhor desde o princípio instituiu como dispenseiros da Tua obra. Dispenseiros e mordomos no cuidado. Te agradecemos, Senhor. Te honramos e bendizemos o Teu nome, porque Tu és um Deus poderoso. Obrigado, Senhor. Te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus. Graças a Deus. Amém. Que a graça do Pai, que a graça do Filho, que a graça do Espírito Santo de Deus seja sobre as nossas vidas, hoje e agora, para todo sempre. Toda a igreja diga amém. Está encerrado em nome do Teu Filho amado Jesus.